Eita, atrás de eita, meu povo, tamo junto para falar de Big Brother Brasil 24. Vim trazer aquele resumão para vocês. Davi ameaçou desistir do reality, deixando Boninho simplesmente desesperado aí em apuros, né? Inclusive vazou o áudio da conversa que Davi teve dentro do confessionário com o diretor do programa, Boninho, questionando ali se o Davi sabia que estava falando com o dono da zorra toda, se é que vocês me entendem. E aí ele pergunta o que estava confuso na cabeça do Davi. Bom, gente, o Boninho intervém mesmo, tá? Essa intervenção é notória e dividiu opiniões na internet. Logicamente que a maioria gostou, achou que o Boninho fez muito bem de impedir a saída aí do Davi. Porém, outros acham que se o botão de desistência está lá para isso, deve ser deixado lá para isso, né? A dinâmica deve ser seguida normalmente, mas é nítido que o Boninho não queria que isso acontecesse. Ele, inclusive, fala para o Davi que o Davi perderia tudo, inclusive a bolsa da faculdade que ganhou, caso desistisse. E aí ele fez o Davi mudar de ideia, né? Recobrou o ânimo, renovou as forças. E agora o próprio Davi concluiu o seguinte, que eles não sabem quem vai ser o campeão, a campeã ainda, mas que já está tudo predestinado. Será que ele imagina que pode ser favorito? O que vocês acham? O resultado disso tudo é que os fãs do Davi seguem firmes e fortes aí com ele, prometendo se vingarem de Vanessa Camargo, Rodriguinho, Yasmin, MC Bin, e que esses vão sair com rejeição, segundo a torcida do moço, tá? Quem não curte o Davi, tá apontando que ele pode ter forçado a barra, pode ter sido VT, fingimento, parte do jogo, tá, gente? Então, opiniões divididas. Na casa, o Davi seguiu sendo assunto e o estado de saúde dele, a melhora que ele teve. O Michel diz aí que o remédio que o Davi tomou foi bom, a Pitel concorda, diz que Davi renasceu. Gente, inclusive o Michel depois estava reclamando que o Davi bagunçou as suas roupas que estavam dobradas lá na lavanderia e ele fica fulo da vida com o Davi. Michel também afirmou que o Davi deu uma provocada dizendo que agora está 100% e vai voltar a incomodar. Meu Deus do céu, nessa conversa aí no quarto, a Fernanda disse que para rir da sua cara o Davi estava bonzinho. Isso porque ela conta uma história de que ela estava lá na área externa durante essa noite e o Davi, que estava perto do Big Fone, deu risada enquanto ela se levanta, né, assustada ali com a música que tocou, achando que era o Big Fone. Ela disse que não queria, mas está pegando um ranço do Davi, gente. Ontem ainda a Vanessa Camargo questionou por que não levaram para dentro do BBB pessoas bem ruins mesmo, bem maldosas, uns vilões, para eles verem facilmente quem era o vilão. E aí, vocês concordam com a Vanessa? Tá difícil de enxergar quem é o vilão dessa temporada? Bom, o Boninho impediu a saída do Davi e a dúvida é, foi para salvar a audiência, foi para impedir que o moço aí que é o centro do BBB 24, né, saísse e assim com ele a audiência do programa, ou para evitar que os camarotes saíssem culpados dessa desistência, né, gente? E o peso que isso teria para os camarotes, porque assim foi para o Projota e para Carol Conká quando o Lucas Penteado desistiu do BBB 21, né? A coisa ficou bem feia naquele momento. Sobre o paredão de hoje, a Yasmin estava conversando lá com o Lucas Calabreso e, segundo o Lucas, quem está mais ameaçado de ir para o paredão são Davi, Fernanda e Alegrete. Mas, na verdade, o Marcos está nessa lista aí também, tá? Porque as fadas pretendem votar na Fernanda e o Gnomos pretende votar no Marcos, enquanto que o líder está decidido a indicar o Davi mesmo. Parece que se ele não tivesse bem de saúde, ia ser poupado, tem uma história assim. Mas como o Davi já está recuperado, vai para o paredão, gente. Talvez a Isabelle também corra esse risco aí. No almoço do anjo, eles falaram sobre isso. A Giovana, inclusive, achava que o líder pudesse indicar a Fernanda, mas pelo andar da carruagem não vai. O Michel volta a afirmar que o Davi só seria poupado se estivesse doente. Como não está, vai para o paredão. E aí a Isabelle
tem medo de enfrentar o paredão novamente. Inclusive, ela acha que pode acontecer o seguinte: algumas pessoas votarem nela e o Davi ser colocado no paredão também, para os dois irem juntos, porque o Davi acha que tem um povo lá que quer Isabelle e ele no paredão, tá bom, gente? Então ela também tá em risco aí, a Cunhã tá sentindo que tá em risco. Durante o almoço do anjo, Raquel detonou Marcos, disse que ele é saboneteiro, que quer ver treta na casa, mas ele mesmo não se indispõe com ninguém. Ela também conta aí a Raquel que a Lani entupiu o vaso novamente. Meu Deus do céu. As fadas criticaram a Fernanda, como de praxe, disseram que ela é soberba e desrespeitosa. E Beatriz está prometendo acabar com a Fernanda na justificativa de voto de hoje. E ela não quer de jeito nenhum ter uma conversa de acerto com a Fernanda, não, a Bia, tá? Ela não quer essa abertura aí com a Fernanda e vai para cima da Fernanda, segundo ela. Bom, Vanessa Camargo volta a falar de Davi, diz que morreu de pena dele porque estava doente e tal, né? E que eles até falaram que não iam votar no Davi por causa disso, mas que se fosse o Davi, teria ficado fingindo que estava doente, poderia ter, inclusive, né, eles poderiam ter avisado aí o Davi sobre isso, que achavam melhor ele aliás, ele fingir que estava doente para não ser votado. Depois a Vanessa diz que é brincadeira. E aí ela afirma novamente todos os pontos que ela tem contra o Davi, que é o fato dele gritar, falar alto com mulher, fazer o tal do psiu, falar que os camarotes não mereciam ganhar, que contra a pessoa do Davi ela não tem nada. Ela só tem, ela só se incomodou mesmo com as coisas que ele fez dentro do jogo. Só tem uma coisa que resume, e é eita atrás de eita, meu povo, tamo junto e vamos que vamos.